Boa noite a todos vocês aqui presentes para mais um Evangelho no Centro Espírita Irmãos de Batuíra. Que possamos, em mais uma noite, nos unirmos aqui em pensamento, em coração, para realizarmos o nosso Evangelho. Evangelho que é a luz das nossas vidas, que abre os caminhos, que nos fortalece, que nos coloca na direção correta. Então vamos nos unindo aqui com esse pensamento no nosso coração e pedir aqui, nesse momento, na nossa prece, que Jesus, que nossa Mãezinha Maria penetre dentro das nossas almas e desperte nós o entendimento para as palavras do Evangelho que será hoje lida, que nós possamos ter um bom entendimento das palavras que o Evangelho nos trará esta noite. Jesus amado, nosso mestre irmão, Maria, nossa Mãe Santíssima, guiai os nossos caminhos, protegei-nos, amparai-nos em nossas dificuldades, estejais presente em nossas vidas, principalmente nos momentos mais difíceis, em que o nosso lado ainda imperfeito nos faz querer desistir. Estejai conosco, abrindo portas, abrindo os nossos corações e nos fazendo então mais perseverantes, aumentando a nossa fé. Estejais conosco sempre, em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, nós temos trazido de vez em quando nos nossos evangelhos um tema assim, diferente, porém não tão diferente, porque nós vamos falar de um tema que o Evangelho também, segundo o Espiritismo, ele trata, mas hoje em específico nós vamos falar do tema casamento, que foi tirado do livro Vida e Sexo, lá no capítulo 7, né? Então nós vamos compreender um pouquinho desse tema, né? Que é tão amplo e às vezes tem tantas dúvidas, tantas questões, né? A nos interrogar. Então nós vamos começando um entendimento trazido pelo Livro dos Espíritos, na questão 695, que diz assim: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente dos dois seres, de dois seres? E os Espíritos respondem para Kardec: é um progresso na marcha da humanidade. Então, o que será que neste comecinho já, no Livro dos Espíritos, a gente pode aí ter um entendimento, né? Há um tempo atrás, e quem teve já a oportunidade, né, de ler a Bíblia, os estudos bíblicos vai entender melhor, existia num regime de união a poligamia, que era os homens poderiam se casar com mais de uma mulher. E isso veio vindo, bastante tempo, até que se instalou a monogamia, que é o que nós hoje temos como lei, que é o casamento com dois seres, entre dois seres apenas, Então, já vem daí essa diferença que o Livro dos Espíritos nos traz, desse progresso
Porque bem sabemos que na poligamia havia muito a questão da promiscuidade, né? Então, foi uma forma que Deus, na sua infinita sabedoria, criou como forma da gente conseguir progredir, estando nós num casamento monogâmico, né? Que é uma instituição mais estável entre dois seres, né? É uma conquista de nós espíritos. Então, e essa primeira pergunta do Livro dos Espíritos nos traz esta compreensão. É progresso da humanidade, porque nós viemos da poligamia, enquanto espíritos reencarnantes, né, já há muitos anos, e estamos numa instituição de monogamia. Dois seres que, por afinidade, por sentimento, se unem para viver uma história conjugal. Então, vamos tentar compreender um pouquinho. Eu coloquei aqui para vocês o texto, né, do capítulo do livro que nós vamos fazer o estudo hoje, para que para vocês acompanharem um pouquinho aí e ficar mais fácil a compreensão. Então, é do livro Vida e Sexo, pelo Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 7, casamento. Então, como eu já tinha falado para vocês, ele começa aí com a questão 695 do Livro dos Espíritos, que a gente já falou um pouquinho. Então, vamos aqui. Vamos subir um pouquinho aqui para vocês entenderem. Então, ele diz assim, ó: o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Esta união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Então, vamos parar um pouquinho aqui para procurar entender esse primeiro parágrafo. Ele fala que o casamento implica num regime de vivência, pelo qual duas pessoas, dois seres, se confiam. Então, olha aqui de novo entrando o progresso. Porque nós somos criaturas imperfeitas. E quando estamos diante de um outro ser pelo qual escolhemos, né, ter uma vida conjugal, nós estamos recebendo a oportunidade do aprendizado mútuo. Com o outro eu aprendo e o outro aprende comigo. E juntos a gente constrói, né? Juntos nós vamos construir uma família, construir aprendizados e vamos dar também a oportunidade para outras encarnações, para conviver com outras encarnações que são, por exemplo, os filhos que vêm desta união, né? Então, é uma lei que reflete a lei divina, que é o que Deus deseja de cada um de nós, que nós possamos juntos aprender um com o outro. E aí ele fala que é uma ligação que se baseia na responsabilidade recíproca. De vez que na comunhão, que é uma comunhão? É um conjunto, né, de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideais.
é uma participação conjunta. E aí ele fala, então, da comunhão sexual. Um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Talvez vocês já tenham ouvido essa fala em alguma oportunidade, alguma leitura, ou mesmo nos evangelhos, na explanação dos evangelhos feito no Batuíra, mas que a relação sexual entre dois seres é algo de profunda seriedade. Porque ao nos relacionarmos sexualmente com outro ser, nós estamos misturando as nossas energias. Por isso que precisa haver esta comunhão, né? Esta partilhar, né? Desse mesmo intento de vibrar numa sintonia boa quando estamos com aquela pessoa com quem dividimos a nossa vida conjugal. Por isso, né, que em muitos casos de outras relações fora do casamento, a gente acaba nos desequilibrando por conta desta energia sexual que nós temos, né? Então, quando a gente se relaciona com uma outra pessoa, a gente está trocando energia. Por isso que temos que tomar cuidado, né, com as relações que nós temos. Continuando aqui, ele diz: quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem se ferir a si mesmo. Então aqui reforça o que eu estava falando, né? Se há uma traição, se há no casamento, a pessoa descobre que o companheiro ou a companheira teve uma relação fora do casamento, vai ferir a sua alma, né? Vai ter aí repercussões dolorosas, sofrimento. E aí a leitura nos traz uma reflexão. Ninguém fere alguém sem ferir-se a si mesmo, né? Então, precisamos tomar esse cuidado de ter na nossa vida conjugal um casamento, uma relação de cumplicidade, de respeito, de realmente comunhão. E ele diz que indiscutivelmente, lá nos planos superiores, o liame, né, que é a ligação entre dois seres, é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável, que é forte, né? Afinidades fortes. Então, no plano espiritual, a ligação entre os seres, ela é espontânea, diferente daqui que nós, por exemplo, escolhemos. É claro que a gente tem que sempre lembrar que não há acaso. Todas as pessoas que entram na nossa vida, seja o filho, seja o pai, seja a mãe, ou seja o esposo ou a esposa, nós temos algo ali com eles para vivermos juntos, né? Mas ainda é muito... não é assim, essa ligação como é no plano maior, que é espontâneo, né? Embora às vezes somos nós mesmos que escolhemos, né? Na maioria das vezes,
porque já não estamos mais naquela época dos casamentos arranjados, mas muitas vezes escolhemos porque a gente tem, né, essas notícias aí nas mídias, que casou por condição financeira, que casou porque engravidou, mas não tinha muita certeza se era com aquela pessoa que queria ficar, teve um relacionamento mais pautado nas questões carnais, né? Então, o espontâneo, né, ainda fica aqui muito entre aspas, né? E essa afinidade que tem lá nos planos espirituais, são fortes, são poucas vezes que nós vimos aqui entre os casais, né? Na maioria das vezes não são essa afinidade forte. Não que não exista, alguns casais sim, mas a maioria das vezes não, né? E ele diz aqui que lá no futuro, né, na terra do futuro, as ligações afetivas, elas vão obedecer a esse idêntico princípio, né, dos planos superiores. E por antecipação, milhares de criaturas já desfrutarão no próprio estágio da encarnação destas uniões ideais. Vamos subir um pouquinho para vocês verem melhor. Em que se julguem psiquicamente uma a outra sem a necessidade da permuta sexual, mas profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Então, na Terra do futuro, as ligações afetivas vão ser muito mais fortes, né? As criaturas vão estar unidas pelos ideais, né? Sem a necessidade, na verdade, dessa permuta sexual. Então, o que vai falar mais alto? O amor. O que nós ainda aqui não conhecemos na íntegra, né, da palavra. Nós achamos, né, que amamos, mas é um amor muito pautado ainda no orgulho. É um amor muito pautado ainda naquela questão do meu, é meu filho, é meu marido, é minha mãe, né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade de entender o verdadeiro amor, que é aquele que liberta, que é aquele que faz bem, que é aquele que nos deixa em paz. Então, lá na Terra do Futuro, o que vai pautar as uniões não é mais a vida sexual, e sim um amor verdadeiro. Porque quando a gente entende o que realmente deve unir as criaturas, já não haverá nem mais a necessidade da vida sexual, né? Então, a vida sexual é para nós um estágio que nós temos que percorrer para evoluirmos, né? Bem viver uma vida sexual, bem viver essa energia trocada com a pessoa com quem estamos nos relacionando. Bem viver a questão do respeito, a questão da individualidade, né? Ser ali um para o outro, de construir junto, de aprender um com o outro, a paciência, a resignação, muitas vezes, que é tão necessária no casamento, a renúncia, os sacrifícios, né, que o casamento às vezes nos traz, porque é sempre bom lembrar, meus amigos, que, como eu disse anteriormente, não há acasos nos nossos encontros aqui na Terra. E no casamento, nós combinamos, como outras combinações fizemos antes de voltarmos para a vida terrena. Então a gente prometeu lá que eu ia voltar com fulano, com ciclano, porque eu tinha uma história a resgatar com ele. Tinha algo que nós, em outras vidas, tínhamos feito que não deu muito certo e que agora nós precisamos estar juntos para
acertarmos essas arestas do passado. Então, não é em vão os nossos encontros, por isso que nós devemos nos preocuparmos muito, né, com as uniões que nós estamos fazendo aqui na Terra, como é os nossos encontros, como estamos vivendo esses encontros, de que forma estamos aprendendo nos nossos relacionamentos afetivos, para que a gente possa então evoluir. E ele continua assim: acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária, lá no começo, né? Evolução primária, lá no começo, ainda jazem no planeta arraigados débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso. Exige severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhe dizem respeito, de modo a que não se faça salteadores impunes na construção do mundo moral. O que está querendo aqui nos trazer esse parágrafo é que hoje, assim como em muitos outros tempos atrás, mas hoje ainda, nós percebemos aí na humanidade pessoas com profundos desequilíbrios no campo sexual. Para a gente ter uma ideia, esse campo sexual, ele é um dos fatores mais desequilibrantes que nós temos, comparado a tantas outras coisas, mais do que drogas, se a gente for aí fazer um comparativo nos estudos. Pessoas que não sabem entender verdadeiramente a energia sexual que deve ser bem utilizada. E aí causa desequilíbrio por conta dos abusos, não é? Então, é o que está pedindo para a gente pensar, refletir agora. Então, que esses desequilíbrios, esses abusos nas trocas sexuais estão atrapalhando a construção de um mundo moral, né? Do nosso mundo moral, do nosso moral individual. Os débitos que a gente contrai por legiões de companheiros da humanidade, porque assim, nós já vimos aqui em outros estudos do Evangelho que nós atraímos por nossos pensamentos, nossos comportamentos, espíritos afins. Existem muitos espíritos que estão muito ligados na questão sexual ainda, mesmo estando desencarnados. Então, eles precisam de encarnados que vibrem nessa sintonia de desequilíbrio do sexo desvairado e abusivo, para que eles possam se alimentar, vampirizando essas energias. Então, é muito sério, gente. Eu, inclusive, estou fazendo o estudo, a leitura de um livro chamado A Caminhos da Luz. A Caminho da Luz. É o terceiro livro da obra de Chico, pelo espírito que narra a história, que é o André Luiz. Então, André Luiz fala sobre o mundo espiritual. E ele deixa muito claro que o maior dos desequilíbrios das criaturas é na questão sexual. Porque ainda não aprenderam, né, a entender a necessidade, né, de se ter equilíbrio nas relações sexuais, nas trocas sexuais.
Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde, né? Que ele quis dizer que ainda não está maduro, né? Para os temas do amor. Olha aqui ele falando do amor verdadeiro, que determinam a existência de milhões de uniões supostamente felizes, porque não conhece verdadeiramente o que deve unir as criaturas, que é o amor, né? No seu mais profundo entendimento, nas quais a reparação das faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito, né? Que quer dizer pela aprovação das leis humanas. O aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. Olha aqui, né, gente, nos falando que a gente veio em determinada situação com determinada pessoa porque trazemos lá de vidas anteriores um comprometimento um para com o outro. E chegando aqui, muitas vezes a gente se pega sem paciência de conviver com aquela criatura. E hoje em dia a gente vê que os casamentos começam e terminam na mesma velocidade, né? Porque há uma imaturidade para se compreender a questão verdadeira do matrimônio, que é aquilo que eu falei, é sacrifício, é renúncia, é resignação para convivermos com aquela criatura. E não só no casamento, os nossos filhos também. Muitas vezes a gente precisa de tudo isso, né? Porque eu vim com aquela criatura, nasceu no meu lar, porque em outras vidas nós tivemos algo que ficou aí pendente e nós precisamos dessa encarnação para acertar. Assim é o esposo, a esposa, assim é o filho, o pai, a mãe. Então nós devemos ser pacientes para passar por esses momentos difíceis, né? De reparação de faltas. Olha aqui o que o livro nos diz, não é mesmo? Da reparação das faltas passadas, né? Dos ajustes sexuais, não é? A gente deve reconhecer, como ele diz aqui, que não existe no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem uma razão, nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Então, olha aqui, não existe no mundo conjugações afetivas, uniões afetivas, vidas que se unem afetivamente, sejam elas quais forem, né? Como eu disse, filho, pai, mãe, sem ter uma razão nos princípios reencarnatórios. Aqueles que nós já tivemos, vidas que nós já tivemos e que nós não cumprimos com aquilo que nós devíamos cumprir, né? Nos quais as nossas responsabilidades não foram cumpridas. Então nós temos aqui a oportunidade de voltar com essas criaturas que dividem conosco a encarnação. E hoje falando do casamento, então, do esposo, da esposa, né? Nós temos que olhar para isso de uma forma mais ampliada, pedindo sempre nas nossas orações que Jesus nos abençoe a sermos pacientes para vivermos de uma forma mais tranquila com essas criaturas, pois estamos na vida deles para ajudá-los e ele na nossa para nos ajudar. É óbvio que Deus não quer o sofrimento de nenhuma das suas criaturas. Se o casamento é pautado em dor, em sofrimento, em agressões, seja ela de qual nível, né, física, psicológica, é óbvio que deve-se tomar uma decisão. Mas o que
a leitura hoje nos pede para refletir é sobre esses nossos encontros com esses seres que trazemos aí no campo do matrimônio, que muitas vezes a gente perde a paciência por qualquer motivo, né? As pessoas são muito diferentes de nós, nós não temos paciência para aceitar a evolução de cada um, que acontece em tempos diferentes. Eu subi um degrauzinho, meu companheiro ainda está 2 degraus abaixo. Cabe a mim paciência para olhar para ele e dizer, né, que ele ainda não tem condição de enxergar com os mesmos olhos que eu. É olhar o casamento como essa grande oportunidade que nós estamos recebendo de acertarmos as nossas arestas, né? É encontrar o equilíbrio dentro da nossa condição de marido, mulher. É entender, né, o que o verdadeiro amor significa, que é, como diz aqui, né, numa das partes, que quando mais elevados estivermos, o amor verdadeiro será o que unirá as pessoas. As afeições será pelo amor e não pelas questões materiais, que ainda é tão importante para nós aqui, inclusive a questão sexual. Lembrando, gente, que ainda no nosso processo evolutivo, a sexualidade faz parte da nossa vida. Só precisamos olhar para ela de uma forma equilibrada. Porque, sendo assim, dessa forma equilibrada, não tem os abusos, não vamos aí, então, gerar novas dívidas, né? Novos débitos. Não vamos contrair esses novos débitos para uma outra oportunidade. Então, é isso que o Evangelho nos traz hoje. Espero ter podido contribuir um pouquinho com o entendimento desse texto, né? E procurem, né? Tem ele em PDF na internet, é um livro muito interessante. Se tiverem aí oportunidade, leiam, que vai ser de profunda importância para acrescentar na vida de vocês mais entendimento, ok? Então vamos para as nossas vibrações. Vamos neste momento, em profunda serenidade, tranquilizando a nossa mente, o nosso coração, pedindo assim a Deus Pai, de amor e misericórdia, que recolha as nossas vibrações, as nossas intenções nesta noite de hoje, e que os bons amigos espirituais possam se encarregar de transformar esses nossos pedidos em vibrações de amor e luz e levarem aonde houver grande necessidade. Vamos pedindo então para aquelas pessoas que estão em sofrimento, estejam elas onde estiverem, sofrimentos do corpo através da doença, sofrimentos da alma através das doenças psíquicas, as doenças do espírito, que todo sofrimento, toda forma de sofrimento seja neste momento acolhida para serem transformadas no sentimento de luz, de paz e de muita tranquilidade. Vamos pensando naqueles irmãos que estão hospitalizados, naqueles irmãos que estão nas ruas, nos nossos irmãos nas casas de repouso, as nossas crianças. Vamos pensando em todos os nossos entes queridos necessitados de uma destas vibrações. E vamos também pensando nos nossos irmãos que perderam a vida pelo desencarne violento ou mesmo pelo suicídio. Que Maria, Mãe Santíssima, e toda a sua equipe possa receber esses nossos irmãos
que eles possam aceitar essa ajuda e seguirem a sua caminhada. Vibramos por todo o planeta Terra. Vibremos por todos os centros religiosos, em especial pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra, pelos trabalhadores, pelos assistidos, que esse trabalho possa sempre estar em continuidade em prol de atender aqueles que buscam socorro, que buscam o consolo. Vibremos por nós mesmos ainda, criaturas tão imperfeitas e necessitadas, por nossas famílias, principalmente aquelas que estão em desequilíbrio. E deixamos então uma vibração em aberto, porque sabemos que em algum lugar deste mundo existe a necessidade de um socorro, e pedimos então que o plano maior leve essa vibração para este lugar. E assim, vamos dizendo graças a Deus e passando para a nossa prece final, para a nossa prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança àqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita sempre aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé, a esperança e a fé, a esperança e a fé, a esperança e a fé. Deus, o raio, uma faísca do vosso amor, onde a terra deixa nos beber as fontes dessa bondade profunda e infinita. Todas as lágrimas, todas as dores, acalmação no seu coração. Os só pensamentos como de reconhecimento e de amor. Como Moisés, nós nos esperamos com braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o próximo, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E assim finalizamos mais um Evangelho com gratidão
por mais esse aprendizado que nos foi trago hoje, que possamos refletir profundamente em cada evangelho trazido, para que possamos assim sempre pedirmos a Jesus esse entendimento, né? E para finalizarmos, então, vamos assim pedindo a Jesus, a Mãe Santíssima, que nos dê a oportunidade de estarmos aqui novamente na próxima semana para realizarmos mais um evangelho, mais um estudo dos escritos deixados pelo Mestre Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.